O que é a teimosinha do Sisbajude? Como que você faz para usar esse sistema na prática? Como que você convence o juiz a utilizar a função da teimosinha de forma permanente até que algum dinheiro do devedor seja encontrado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e eu tenho como propósito de vida compartilhar o conhecimento. Antes de entrar no tema do nosso vídeo de hoje, se inscreve no canal, deixa seu like e no final, se sobrar alguma dúvida, você deixa seu comentário. Eu faço questão de ler os comentários e responder para que nenhuma dúvida fique sobrando, tá bom? Primeiro vamos lá então. É importante que a gente saiba, que a gente deixe bem claro o que é o famoso Sisbajude. Eu não sei se você sabe, mas o Sisbajude é um sistema que interliga o Poder Judiciário com o Banco Central do Brasil e com todas as instituições financeiras que estão ligadas ao Banco Central. Para que esse sistema serve? Quando que ele foi criado? Bom, muito rapidamente, antes de existir o Sisbajude, funcionava um sistema semelhante chamado Bacenjude, para poder facilitar a penhora de dinheiro do devedor. Então, se você está movendo uma execução contra uma pessoa e essa pessoa tem dinheiro em alguma instituição financeira, o antigo Bacenjude fazia o trabalho de descobrir isso e de bloquear o dinheiro na conta da pessoa. Em outubro de 2020, o antigo Bacenjude foi então substituído pelo sistema que hoje a gente chama de Sisbajude. Como que ele funciona na prática então? Você, dentro da execução ou dentro de um pedido de cumprimento de sentença, pede para o juiz bloquear dinheiro do devedor utilizando o Sisbajude. O juiz entra no sistema, é um sistema informatizado, preenche os dados do processo, os dados do devedor, os dados do valor da causa e envia para o Banco Central. O Banco Central dispara uma ordem para todas as instituições financeiras que estão vinculadas a ele e as instituições elas fazem uma busca por 24 horas para descobrir se nessas 24 horas existe algum valor em nome do seu devedor. E caso exista, esse valor fica bloqueado. Ainda não está penhorado, simplesmente fica bloqueado. E aí, cada instituição devolve o aviso ao Banco Central, que repassa para o Poder Judiciário. Isso sempre muito rapidamente. Esse é o Sisbajude, então, que visa descobrir ativos financeiros do devedor e fazer o bloqueio e informar de volta ao juiz. Tudo bem, professor, eu entendi, eu sei o que é o Sisbajude, eu sei como que ele funciona, mas o que é a tal da teimosinha do Sisbajude? Bom, quando entrou em funcionamento lá em outubro de 2020, o Sisbajude, como eu disse, ele buscava dinheiro do devedor por apenas 24 horas. Então, a instituição financeira recebia a ordem do juiz, nas 24 horas seguintes, se entrasse algum dinheiro na conta, ele bloqueava. Depois de 24 horas, se o devedor depositasse algum dinheiro na conta, esse dinheiro não era bloqueado. E aí que veio então a evolução do Sisbajude. O Sisbajude disse, bom, vamos ampliar essa busca de dinheiro não só por 24 horas, mas de uma forma teimosa. Vamos reiterar esse bloqueio. E hoje é possível que você peça que o sistema busque por até 30 dias. Então, quando você pede para o juiz utilizar o Sisbajude com a famosa teimosinha, e esse apelido foi dado pelo próprio criador do sistema, né? Tá inclusive lá na documentação que explica o funcionamento do Sisbajude, tá o nome de teimosinha. E é isso, o juiz procura lá a palavra teimosinha dentro do sistema. Como que funciona, então, a aplicação da teimosinha? Você pede para o juiz, mesma coisa, juiz, eu quero que se busque dinheiro do devedor através do Sisbajude, mas que a busca dure até 60 dias, que é o prazo máximo do sistema. O juiz, ele entra no sistema e tem um campo para que ele
delimite lá por quanto tempo que é para fazer a consulta. Se o juiz não preencher a data específica, o sistema vai buscar da forma antiga, por 24 horas. Então, o primeiro ponto é que você sempre peça explicitamente que o juiz marque no sistema que a busca se dê pelo período máximo, que hoje é de 30 dias. Há na documentação do CNJ sobre o Cisbajude a ideia de ampliar esse período, mas hoje a possibilidade é de 30 dias. Olha, é claro que a teimosinha, ela ampliou a chance de encontrar dinheiro do devedor. Se antes a busca era feita por 24 horas, passado esse período, se entrasse dinheiro na conta do devedor, o sistema não ia bloquear. Hoje não, o sistema ele tenta por 24 horas, não deu, mais 24 horas até dar 30 dias. Então, com a teimosinha, aumentou-se a chance de ter sucesso nessa medida. E olha, eu quero deixar registrado que utilizar a teimosinha não dá nenhum trabalho a mais para o juiz ou para o cartório. Por quê? Como eu disse, quando o juiz vai preencher os dados lá no Cisbajude, ele simplesmente vai marcar um campo a mais, dizendo que a busca é para ser feita por 30 dias. Caso o sistema encontre dinheiro dentro dessa janela de 30 dias, ele informa para o juiz. Se encontrar o valor total, o sistema já para de buscar, e aí o juiz vai dar andamento no processo. Se encontrar valor parcial, ele informa para o juiz, encontramos 10 mil dessa ordem de bloqueio de 30, e aí ele continua buscando os 20 mil restantes. Então, não dá trabalho reiterado para o juiz. O sistema não responde todos os dias e todos os dias vem um documento novo para ser juntado no processo. Não é assim que funciona. Então, não tem sentido eventual decisão do juiz que negue a utilização da teimosinha, dizendo que ela dá mais trabalho. De maneira nenhuma. E outra, o trabalho do Poder Judiciário é justamente encontrar patrimônio do devedor para que a execução seja satisfeita. Faz parte do jogo. Se há uma ferramenta nova, mais moderna, essa ferramenta tem que ser utilizada. Agora, meus amigos, houve um desdobramento, uma evolução da famosa teimosinha do Cisbajude, que é aquilo que tem se chamado de teimosinha permanente. O que seria a teimosinha permanente? O que é a teimosinha permanente? É a possibilidade do juiz determinar que o sistema busque através da teimosinha por 30 dias e, encerrado esse período de 30 dias, automaticamente o cartório já renove a busca por mais 30 dias, de forma permanente, até que se encontre algum dinheiro do devedor ou até que ocorra a prescrição da execução. Aonde que nasceu essa ideia da teimosinha permanente? Bom, a ideia sempre nasce através dos pedidos feitos pelos advogados. E em um caso que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo, anota aí, agravo de instrumento 2202768-46 de 2021, um acórdão da 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, deferiu, é o primeiro acórdão que se tem conhecido, deferindo a teimosinha de forma permanente. E o que disse o julgador do Tribunal de Justiça de São Paulo de uma forma bem inteligente? Ora, se há um sistema moderno que permite que se busque por 30 dias e depois essa busca seja renovada por mais 30 de forma permanente, por que não usar esse sistema? Se esse sistema vai levar a execução ao seu fim, com o pagamento do credor, não foi para isso que o Poder Judiciário foi criado? O Poder Judiciário ele não existe para garantir a cada um aquilo que é seu, então as ferramentas mais modernas têm que ser exploradas da sua melhor maneira. É claro que o ideal é que o próprio Cisbajude ele tenha mecanismos automáticos para que o juiz defira e coloque um tempo mais longo do que apenas 30 dias. Enquanto não há esse mecanismo, o juiz pode então, e a base está aqui nessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Paulo, o juiz pode determinar que o próprio cartório, ao final do período de 30 dias, ele delega então para o cartório, ele já decide que a teimosinha vai ser feita de forma permanente, até que algum dinheiro seja encontrado, até que a execução seja satisfeita, seja paga de outra forma, ou até que aconteça a prescrição. Agora, meus amigos, eu vou te falar algumas vantagens de você usar a teimosinha permanente e, ao mesmo tempo, eu vou te mostrar como é que você pede na prática, nos seus processos. Eu vou te apresentar argumentos aqui para que você possa convencer o juiz a deferir a teimosinha de forma permanente. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que o seu pedido deve ser específico e detalhado. O que você está querendo dizer, professor? O juiz precisa ter bem claro que você está pedindo uma coisa diferente. Você não está pedindo só para que ele bloqueie dinheiro através do Sisbajude. Você está pedindo para que ele bloqueie dinheiro através do Sisbajude e que defira a utilização da teimosinha de forma permanente, não apenas por 30 dias. E por que isso? Porque o juiz precisa fazer constar na decisão dele que ele está deferindo a teimosinha de forma permanente. O juiz precisa lá no sistema marcar os 30 dias de busca e deixar o cartório autorizado a renovar esse pedido no final dos 30 dias. Então, repetindo, você vai pedir para que o juiz marque lá no Sisbajude para que a busca seja feita pelo período máximo, 30 dias, e que ele já autorize em decisão que o cartório renove esse período de 30 dias automaticamente, sem a necessidade de nova decisão. Então, terminou 30 dias, o cartório entra no sistema, renova por mais 30. Terminou os novos 30, o cartório entra no sistema e renova por mais 30. E assim o cartório vai fazendo até que se encontre dinheiro do devedor ou até que ocorra a prescrição ou um novo pedido. Segundo detalhe que você deve levar em consideração: o seu pedido de utilização do Sisbajude de caráter permanente tem que ser um pedido sigiloso. O que é um pedido sigiloso? Você peticiona na execução, no cumprimento de sentença e marca lá no sistema eletrônico que você usa peça sigilosa. Significa que só o juiz consegue ver. Por que tem que ser uma peça sigilosa? Meus amigos, a justiça ela tem que ser cega, mas ela não pode ser boba. É claro que qualquer devedor que saiba que o juiz vai determinar o bloqueio de dinheiro dele, qualquer devedor vai tratar de limpar a conta e o juiz não vai encontrar nada. Então, o pedido sigiloso, e você deve fundamentar, você deve colocar na sua petição por que você apresentou ela de forma sigilosa, ele se justifica para que a medida tenha sentido, para que ela alcance o objetivo pretendido. Você não quer falar para o devedor, ó, eu vou bloquear seu dinheiro, hein? Deixa lá o dinheirinho quietinho na conta, não vai tirar, hein? Gente, precisamos de uma justiça que seja esperta, que seja sábia, que não fique praticando atos sem nenhum sentido. Qual é a efetividade prática para mim como juiz? Perder meu tempo lá deferindo uma medida que a outra parte já sabe que eu vou deferir e que ela já limpou a conta corrente dela. Não tem nenhum sentido, perde tempo você, perde tempo eu e o processo continua parado. Execução parada significa cliente insatisfeito com o poder judiciário, tá bom? Então, os dois primeiros detalhes, o seu pedido tem que ser específico para que o juiz utilize a teimosinha e de forma permanente, e o seu pedido tem que ser apresentado em caráter sigiloso, uma peça sigilosa, e você fundamentando o sigilo, como eu te ensinei. Agora eu vou te apresentar os argumentos que você deve colocar no seu pedido. Cada argumento tem que representar lá 1, 2 parágrafos no seu pedido. O primeiro argumento e o principal é aquele que eu já mencionei aqui. Juiz, utilizar a teimosinha de forma permanente faz com que o judiciário consiga cumprir a sua missão constitucional. Meus amigos, para que foi criado o Poder Judiciário? Não é para poder entregar o direito a cada pessoa? Se o judiciário não consegue entregar o direito a cada pessoa, não tem razão de um judiciário existir. Então existe o princípio da efetividade. A execução
O cumprimento de sentença tem que mirar a efetividade, que o juiz consiga entrar no patrimônio do devedor e entregar para o credor. Então, primeiro ponto, excelência, usar essa nova ferramenta, a teimosinha permanente, vai fazer com que a execução chegue ao seu fim e, com isso, que o Poder Judiciário cumpra a sua missão constitucional. Nas palavras lá do relator, daquele voto que eu te mencionei do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele disse assim: se há um sistema moderno e mais efetivo que vai fazer com que a execução chegue ao seu fim, por que não utilizá-lo? Não há nenhum sentido. Seria como se o juiz, então, não, eu não reconheço nem a utilidade do cisbajude. Eu vou mandar que o oficial de justiça vá lá no banco descobrir que o devedor tem dinheiro. Não faz nenhum sentido. Então, esse é o primeiro argumento. Utilizar a teimosinha de forma permanente vai fazer com que o judiciário consiga entregar o direito ao credor e ele vai conseguir cumprir a sua missão constitucional. Segundo argumento, a teimosinha permanente evita que o devedor burle a justiça, engane a justiça. Como eu disse, a justiça ela tem que ser cega no sentido de imparcial, mas ela não pode ser boba. Se o devedor sabe que a conta dele vai ficar bloqueada só por 24 horas, ele tem o resto do mês inteiro para poder movimentar a conta. Ele tem o resto do ano inteiro para poder movimentar a conta. Então, quando a gente defere a teimosinha permanente, a gente bloqueia a conta do devedor até que ele pague ou até que aconteça a prescrição. Com isso eu consigo evitar que a justiça seja enganada. Esse tem que ser o segundo argumento que você vai colocar na sua petição. Terceiro argumento, deferir a teimosinha permanente não fere qualquer direito do devedor. Sabe por quê, meus amigos? Eu não sei se você sabe, mas o Código de Processo Civil, ele detalha como que tem que ser feita a penhora de ativos financeiros, de dinheiro do devedor. Lá no artigo 854, parágrafo 3º, ele diz assim, caso o juiz defira então o cisbajude, de caráter permanente ou não, encontrado algum dinheiro, esse dinheiro ele fica bloqueado e o devedor é intimado antes da penhora para se manifestar em 5 dias. Veja, o juiz não sai penhorando o dinheiro do executado. Ele simplesmente fala assim, instituição financeira, segura esse dinheiro, não deixa esse dinheiro ser levantado. Eu intimo o devedor para que ele se manifeste em 5 dias, isso está lá no artigo 854, parágrafo 3º do CPC. Depois que o devedor se manifesta, se o juiz acolher eventual impenhorabilidade, o juiz fala, banco, libera o dinheiro. Se o juiz não acolher, ele fala, banco, esse dinheiro está penhorado, agora você transfere ele para a conta judicial. Veja, então, fazer a teimosinha de forma permanente não vai ferir nenhum direito do devedor. Encontrado eventual saldo, o devedor é intimado, se manifesta, e o juiz faz eventual liberação do dinheiro. Professor, mas pode acabar penhorando o salário do devedor, verba impenhorável. Não, como eu disse, antes de se deferir a penhora, o devedor tem que se manifestar. Se ele alegar que foi bloqueado o dinheiro de salário, o juiz já deve imediatamente liberar o valor, sem realizar a penhora. Então não fere nenhum direito do devedor. Outra coisa que você tem que ponderar na sua execução, não gera um trabalho excessivo para o cartório. Fazer a teimosinha de caráter permanente, é claro que vai gerar mais atos cartorários, mas não vai gerar de forma excessiva ao ponto de inviabilizar o trabalho do cartório. Lembra, o juiz decide uma única vez e delega para o cartório o cumprimento da medida a cada 30 dias. Isso significa que a cada 30 dias o cartório vai renovar a determinação de penhora lá no sistema. Meus amigos, é óbvio que algum trabalho tem que ser gerado e o judiciário existe para isso. O cartório existe para auxiliar o juiz e o juiz é pago para resolver os conflitos. Se eu posso usar um sistema que vai me ajudar a resolver os conflitos e eu mandar o processo para o arquivo porque ele acabou
resolvido, não é muito melhor do que eu falar assim, não, eu não vou negar porque dá muito trabalho, enquanto isso o processo fica aí ativo, contando como mais um processo que o judiciário não resolveu. Não tem nenhum sentido que seja feito assim, tá bom? Então, não gera trabalho excessivo. É claro que gera mais atos cartorários, mas essa é a função do sistema. É para isso que existe o Poder Judiciário. Os novos atos cartorários que vão gerar, de maneira nenhuma vão inviabilizar o funcionamento do cartório. De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Por quê? Se a teimosinha permanente conseguir o bloqueio, o processo vai ser extinto, acabou. O cartório não vai ter que renovar no mês seguinte, nem no mês seguinte, e vai ser um processo a menos na nossa pilha gigantesca de processos no Poder Judiciário, tá bom? Mais um argumento para você, ó. Juiz, já há medida restritiva semelhante quando o juiz autoriza a utilização do famoso Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Existe um sistema chamado CNIB que o juiz, lá no final, depois que tentou de tudo na execução, ele inscreve o nome do devedor nesse cadastro. O que significa? Se eventualmente o devedor comprar um imóvel, os cartórios já bloqueiam esse imóvel. Se o devedor comprar um veículo, o Detran já bloqueia esse veículo. É o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Então, quando a gente pede a teimosinha permanente, nós estamos pedindo algo semelhante ao que já existe, que é o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Só que agora, o que vai ser tornado indisponível é o dinheiro do devedor. Enquanto não acontecer a prescrição, se o devedor utilizar o sistema financeiro e depositar dinheiro em banco, esse dinheiro vai ser bloqueado. Então nós não estamos pedindo nenhuma novidade. É algo que já existe, que o judiciário já decide há muito tempo com relação a outros bens, a bens imóveis, a automóveis. Agora nós estamos pedindo a restrição de dinheiro. E fazer a teimosinha de forma permanente vai fazer com que você consiga isso. E um último argumento para sacramentar. É um argumento lógico que você vai convencer o juiz de uma vez por todas. Juiz, se o banco é credor de alguém, esse alguém, a qualquer momento da vida, se ele depositar um dinheiro no banco, o banco vai bloquear. Eu não sei se você já entrou no cheque especial, já ficou lá no vermelho no banco. Qualquer quantia que cai na sua conta, o banco já automaticamente bloqueia, em qualquer tempo. Não é só em 24 horas, nem 30 dias, nem 6 meses. Enquanto a dívida existir, se você depositar algum dinheiro no banco e estiver devendo para o banco já bloqueia nesse mesmo momento. Ora, quer dizer então que o banco pode ter lá o bloqueio de teimosinha dele, mas o poder judiciário, um poder da nação, que foi investido pela Constituição para fazer valer o direito das pessoas, o poder judiciário não pode ter o bloqueio automático dele. Então, é chegada a hora da gente se valer dos bons, dos novos sistemas eletrônicos para fazer do judiciário um poder cada vez mais forte, que dê cada vez mais resultado. Afinal de contas, é para isso que as pessoas buscam esse poder da nação, não é mesmo? Mais 2 detalhes importantes do seu pedido. Você deve peticionar dizendo que a ordem de bloqueio permanente deve durar até que aconteça a prescrição intercorrente, ou até que as partes façam um acordo no processo, ou até que a execução seja paga por outras vias, que não através do bloqueio. Nós precisamos, meu amigo, retomar a lógica do sistema. O sistema judicial, ele foi criado para dar resultado e não para dar frustração. Então não tem sentido o juiz negar a utilização de um sistema que tem grande potencial de extinguir a execução, dizendo não, eu não reconheço esse sistema é exagerado demais. Meus amigos, o devedor já deveria ter pago a dívida antes do processo nascer. Depois que o processo nasceu, o judiciário tem que usar todas as ferramentas para fazer com que a execução seja paga. Professor, e se por acaso o juiz indeferir o meu pedido de utilização da teimosinha de forma permanente? Recurso. O recurso previsto é o agravo de instrumento na justiça comum. No juizado especial, infelizmente, não há previsão de recurso, embora alguns juizados tenham aceitado o agravo de instrumento quando a decisão prolatada lá no juizado possa causar um dano grave ou de difícil reparação, tá bom? Meu amigo, minha amiga, toda noite, a partir de hoje,
toda noite, quando você for deitar a cabeça no travesseiro, quando você encostar a cabeça no travesseiro, eu quero que você lembre de mim te dizendo a seguinte frase: na execução só não recebe quem desiste. Você, a partir de hoje, vai se tornar um inconformado, uma inconformada. Você não vai mais aceitar o não, o indeferimento. É óbvio que quando você receber um indeferimento, você vai melhorar os seus argumentos, buscar novas fundamentações para convencer o juiz ou o tribunal de que o seu pedido tem que ser acolhido porque ele vai levar ao fim da execução. Recorda, deitou no travesseiro, lembra do professor, na execução só não recebe quem desiste. É isso que eu tenho visto acontecer com os meus alunos, aqueles que pegam as dicas e colocam elas em prática. Hoje eu te apresentei uma estratégia e bons argumentos. Agora é com você. Eu espero que você agarre essa dica, coloque ela em prática. E se o vídeo fez sentido para você, deixa aí o seu like, comenta, se inscreve no canal para que você receba novos conteúdos como esse. Meu nome é José Andrade e eu espero te encontrar num próximo vídeo.